Vai. Boa noite, amados. Aqui nessa segunda-feira, dia 20 de abril, para mais uma live. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Gostaria muito que você abrisse o teu coração para receber esse ensinamento, recebesse essa palavra do coração de Deus para o teu coração. Mas antes eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos e nós fazermos uma oração ao Senhor. Primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Agradecer a Ele pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Feche os seus olhos. Pai celestial, glorioso e bendito Deus, nessa noite nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. E nós apresentamos diante de ti essa live, essa palavra que será ministrada hoje à noite para os nossos amados nas suas casas. Que o Senhor os abençoe, que o Espírito Santo dê a cada um o espírito de revelação e de sabedoria. Ilumina, Pai, os olhos do coração de cada um e testifica dessa palavra, vivifica a verdade em nossos corações, edificando a nossa fé, fortalecendo-nos espiritualmente, curando, libertando e renovando a cada um. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que está nos assistindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, como nós já anunciamos nas redes sociais, o tema é o valor da prática da palavra de Deus. Sim, o valor da prática da palavra de Deus. Na vida cristã, não há nada mais importante do que praticar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E hoje eu gostaria de iniciar esse assunto tão importante lendo um texto clássico da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21 até o 27. Mas nós vamos ler os dois primeiros textos. Diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O texto de Tiago, ele é claro quanto às duas atitudes que Deus espera que nós pratiquemos para com a palavra de Deus. Duas atitudes nós devemos tomar para com a palavra de Deus. Porque ninguém pode negar que graças às milhares de igrejas espalhadas, graças às redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e outras redes sociais, o que não falta são ensinamentos da palavra de Deus, como esse que nós vamos passar hoje. E o que nós temos que fazer, segundo o texto de Tiago? São duas atitudes que nós temos que tomar em relação à palavra de Deus. Primeiro, acolhê-la no nosso coração, com mansidão. E a segunda, ser um praticante diligente dessa palavra que nós acolhemos no nosso coração. Então o texto é claro. Deus espera de mim e de você duas atitudes para com a palavra. Primeiro,
acolher toda a verdade que nós temos lido e ouvido e aprendido com mansidão no nosso coração. E uma vez que nós acolhemos a palavra com mansidão, nós devemos colocá-la em prática de maneira diligente, né? Porque Deus estabeleceu na Bíblia um dos princípios mais importantes e poderosos em toda a Bíblia Sagrada. Qual que é o princípio? É que a nossa atitude para com a palavra de Deus é o fator determinante para garantir a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Tudo depende da atitude que nós tomamos para com a palavra de Deus. Por isso que Josué capítulo 1, Deus diz para Josué qual é a receita para ele que estava assumindo o lugar de Moisés na liderança de milhões de judeus para tomar posse da terra prometida. Deus deu a ele a receita para ele ter sucesso na sua empreitada, no seu desafio. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E já o salmista, no Salmo número 1, também diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que na estação própria dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Então, voltando ao texto de Tiago, capítulo 1, duas atitudes Deus espera de mim e espera de você para com a palavra de Deus. A primeira é toda a verdade que nós recebermos, que nós ouvirmos ou lermos na Bíblia Sagrada, nós devemos tomar uma firme decisão de acolher essa verdade com mansidão no nosso coração. Com mansidão. Por que ele diz com mansidão? Sem resistência. Veja o que Deus diz em Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4. Ele diz: assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E a resistência para com a palavra de Deus, ela pode ser causada, ela pode ser ocasionada, primeiro, pela incredulidade do nosso coração. Segundo, pela dureza do nosso coração, em não querer se arrepender e abandonar práticas pecaminosas. Olha que interessante. Jesus fala a respeito disso em Mateus. Gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 10. O Senhor diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é isso concedido.
pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve nem entende, de sorte que se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Olha só o que diz. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha só que interessante. Então, o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas ouve a palavra, lê a palavra, mas não apresenta mudanças verdadeiras, mudanças reais em suas vidas, é porque eles ouvem a palavra de mau grado, com o coração endurecido. Por isso que Tiago diz, primeiro, acolha a palavra de Deus que está sendo implantada na sua vida com mansidão, sem nenhuma resistência, sem incredulidade, sem dureza de coração. Porque Deus não nos vai obrigar a nada, nós não somos obrigados a ouvir a palavra, e muito menos a acolher ela com mansidão no nosso coração. Nós temos o livre arbítrio. E Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe se nós estamos recebendo a palavra com fé e com mansidão, ou se estamos recebendo a palavra com incredulidade e dureza de coração. E por isso que essa é a primeira atitude. Se nós queremos mudanças nas nossas vidas, se nós queremos uma transformação real na nossa vida, nós temos que tomar essa importante decisão, quebrantar o nosso coração diante de Deus, rejeitar toda e qualquer dúvida ou incredulidade quanto à palavra e acolher ela com mansidão no nosso coração. Mesmo que ela confronte o nosso pecado, mesmo que ela vá contra os nossos interesses carnais, nós devemos nos submeter à palavra e acolher ela em nossos corações com mansidão. E qual é a segunda atitude que nós temos que tomar em relação à palavra? Diz o texto aqui, praticá-la de forma diligente. Praticar a palavra de Deus de forma diligente. Como diz Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 até o 26. Logicamente, nós vamos ler alguns trechos aqui desse capítulo de Tiago, onde ele diz assim, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aí ele diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, como diz Tiago, deixar de praticar a palavra de Deus faz com que enganemos a nós mesmos, deixando de viver na plenitude de tudo que Cristo conquistou e nos deu gratuitamente através da sua morte substituta na cruz do Calvário. Por isso que, com isso em mente, com esses dois tipos de atitude que nós temos que tomar para com a palavra. Primeiro, acolher a palavra no nosso coração com mansidão e recebê-la em fé, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. E uma vez que nós acolhemos a palavra com mansidão e a recebemos em fé, nós devemos tomar uma firme decisão de colocar a palavra de Deus em prática. Às vezes nós temos muita teoria na nossa cabeça, mas pouca prática, pouca experiência real com Deus.
Por isso que às vezes a nossa fé é fraca, é superficial, porque nós ouvimos muito e praticamos pouco. E dentro, né, dessa ideia de acolher a palavra com mansidão e recebê-la com fé e a colocá-la em prática de maneira diligente, eu queria falar com você sobre um importante processo de crescimento por meio da prática da palavra de Deus. Por que que Deus quer que nós tenhamos esses dois tipos de atitude para com a palavra? Acolher ela com mansidão, recebendo-a em fé e colocando-a em prática de maneira diligente. Porque na medida em que nós fizermos isso, vai acontecer conosco um processo natural de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E Deus deseja demais que eu e você cresçamos espiritualmente. Depois da salvação, o maior desejo do coração de Deus é ver os seus filhos amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. E eu gostaria de falar com você sobre 4 passos de crescimento, de desenvolvimento através da prática diligente da palavra de Deus. O primeiro passo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, é transformar o conhecimento intelectual da Bíblia em conhecimento revelado da palavra de Deus nos nossos corações. Vou repetir. O primeiro passo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, é transformar todo o conhecimento intelectual da Bíblia, teórico, intelectual, natural, por um conhecimento revelado da palavra, da verdade, em nossos corações. Veja o que Lucas 24:45 diz. Aqui ele relata uma experiência sobrenatural que ocorreu com os discípulos após a morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo, quando Jesus sopra sobre eles em João 20 e diz para eles: receba o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo, veja o que acontece com eles em Lucas 24:45. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa abertura do entendimento, quem opera isso é o Espírito Santo. Por isso que o salmista diz em Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento às pessoas simples. Olha que interessante. O entendimento revelado da palavra de Deus é nos dado pelo Mestre Espírito Santo, que abre os nossos olhos espirituais para que compreendamos as Escrituras e nos dando revelação da palavra aos nossos corações. E talvez você esteja perguntando, qual é o efeito que esse entendimento revelado da palavra vai produzir em nós? Eu vou falar de 3. O primeiro benefício, esse entendimento revelado da palavra de Deus, que é ministrado aos nossos corações pelo Espírito Santo, renova nosso entendimento e nos liberta da cegueira, nos liberta da ignorância acerca da palavra. E aí nós vamos conhecer e experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo benefício que esse entendimento revelado da palavra vai produzir em nós é edificar a nossa fé nos nossos corações na palavra de Deus.
pois a fé é gerada em nós a partir do entendimento revelado da palavra em nossos corações. Isso é importante demais. E o terceiro benefício que esse entendimento revelado vai produzir em nós, ele vai trazer alegria, ele vai trazer gozo aos nossos corações, como diz em Neemias 8:12, que o povo ficou feliz porque entendeu as palavras que Neemias ministrou para eles e Esdras ministrou para eles. E no Salmo 119, versos 92 e versos 62, fala que grande alegria há em meditar e compreender e receber a palavra de Deus. É o gozo do Espírito que é gerado em nós a partir do entendimento da palavra. E quem é que nos dá esse entendimento revelado? É o Mestre Espírito Santo. Por isso que esse é o primeiro passo para a gente crescer espiritualmente. É transformar todo o conhecimento intelectual, natural da Bíblia em conhecimento revelado pelo Espírito em nossos corações. Quando o Espírito Santo arranca a cegueira, quando ele tira o véu da cegueira, e ele nos dá o espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do nosso coração, e aí aquele entendimento que estava apenas no nosso intelecto, como um texto bíblico que nós decoramos, essa palavra, ela vem uma palavra rema, direta ao nosso coração. E essa palavra rema, que o Espírito ministra direta ao nosso coração, é revelado em nosso espírito, e a revelação dessas verdades vai renovar nossa mente, edificar a nossa fé e trazer uma grande alegria em nossos corações. Esse é o primeiro passo. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço para que isso aconteça? Primeiro passo é você, além de nascer de novo em Cristo, recebendo um novo coração, é receber o Espírito Santo na sua vida. E uma vez que você recebe o Espírito Santo no seu coração, você receber também pela fé o batismo com o Espírito Santo e o dom de orar em outras línguas para a vossa edificação e orar os mistérios de Deus. E uma vez que você começa a orar em línguas, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 2 e 4, você vai orar mistérios com o Espírito Santo. E a revelação desses mistérios vai edificar a sua fé. E 1 João 2, 27, vai ativar dentro de você uma unção que te ensina a respeito de todas as coisas. Uma unção de entendimento, uma unção de revelação da palavra. E isso é maravilhoso. Esse é o primeiro passo para todo crente crescer, amadurecer espiritualmente. Sem esse passo, impossível haver crescimento espiritual. O segundo passo para que nós possamos crescer espiritualmente, nos desenvolver espiritualmente, é ampliar os nossos conhecimentos acerca da palavra de Deus. Sim, porque o conhecimento da verdade, ele é infinito. Então todo entendimento que você tem hoje é muito pouco perto de tudo aquilo que Deus quer revelar a você através do Espírito Santo. Por isso que eu gostaria de ler alguns textos de Provérbios com você. Provérbios 3,13 diz: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Por isso Jesus diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele diz também em Provérbios 11:9: os justos são libertos pelo conhecimento. Olha aí. Também Provérbios 24:5: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a sua força. Aleluia!
Colossenses 1:10, ele diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Entendeu agora? Nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Como diz também em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um desejo muito grande do coração de Deus, que eu e você cresçamos na sabedoria, cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Espírito Santo, do conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? E quais são os efeitos que esse crescimento no entendimento da palavra vai produzir em nós? Primeiro, nós vamos edificar a nossa fé sobre a verdade de Deus, reparando as deficiências da nossa fé, segundo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segundo benefício, nós conheceremos e desfrutaremos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2. Terceiro, nós vamos conseguir discernir entre a verdade e a mentira lançada pelo maligno. Quanto maior o seu entendimento, quanto mais profundo e mais amplo for o seu conhecimento da palavra e o seu entendimento da verdade, mais difícil vai ser para o maligno enganador manipular, enganar e ludibriar você. Por isso que nós temos que dar esse segundo passo, ampliar nossos conhecimentos, ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa sabedoria na palavra. Temos que ser insaciáveis na busca pelo conhecimento revelado da palavra, na busca da sabedoria, na busca do entendimento do que significa Cristo em nós, a esperança da glória. E como é que a gente consegue fazer tudo isso? Não é? Como que a gente faz para que esse entendimento, esse conhecimento, ele se amplie dentro dos nossos corações? Em primeiro lugar, nós temos que dedicar todo dia um tempo para a gente orar em línguas, para a nossa edificação pessoal e para que tenhamos intimidade e comunhão com o Espírito e possamos orar os mistérios de Deus no Evangelho e ativar em nós a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Segundo passo que nós temos que dar, examinar e meditar sobre a palavra todos os dias. Jesus diz em João 5,39, examine as Escrituras, examine, porque você vai achar nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E o salmista no Salmo número 1 diz que a Bíblia diz que é bem-aventurado quem medita na palavra de dia e de noite. Aleluia! E o terceiro passo para que esse entendimento cresça, para que ele se amplie na nossa vida, é ler bons livros, boas apostilas, escritas por homens e mulheres de Deus. E aí o seu entendimento vai crescer, o seu entendimento vai ampliar. E quanto mais cresce o seu entendimento, mais vai também o crescimento espiritual e a maturidade espiritual vai acontecer na sua vida. E você vai poder ser grandemente usado por Deus para ajudar muitas pessoas. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante não pode ser mestre de outro ignorante. Por isso que nós precisamos buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E aí vem o terceiro passo para esse crescimento, dentro da prática da palavra, para essa maturidade, esse desenvolvimento espiritual.
é transformar a nossa fé, que foi gerada pelo entendimento da palavra, numa firme, forte convicção. Isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Filipenses. Ele diz, a partir do verso 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que os vossos corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. O que Deus quer que a gente receba? Que a gente desenvolva em nós uma forte convicção do entendimento. Uma vez que você orou no Espírito, uma vez que você examinou a palavra, debaixo da unção do Espírito, você recebeu o entendimento da palavra. E esse entendimento gerou uma fé no teu coração. Mas agora você tem que transformar essa fé numa firme e forte convicção. Isso é importante. Uma coisa é fé, outra coisa é firme convicção. É uma forte convicção. Inclusive, fala aqui sobre um homem que ocorreu com ele esse processo, essa transformação de uma simples fé numa poderosa convicção, que foi o nosso pai na fé, Abraão, que foi chamado por Deus de meu amigo Abraão. Quando Deus chama ele de Ur dos Caldeus, Deus tira ele do meio de uma idolatria, de uma cidade idólatra, e chama ele, faz com ele uma aliança, e primeiramente se revela a ele como Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, e Deus faz promessas para ele. No começo ele duvidou, no começo ele deu umas vaciladas nessa fé, mas na medida em que ele se relacionou com Deus, na medida em que ele foi conhecendo mais e mais o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Abraão foi consolidando essa fé e transformando ela numa poderosa convicção. Paulo fala disso em Romanos capítulo 4, dos versículos 17 ao 21. Está aqui um texto que vale a pena ler. Ele diz, olha, e sem deixar a fé enfraquecer, falando de Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortaleceu a sua fé, dando glórias a Deus. Olha que texto lindo agora, veja bem. Porque ele estava plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel e poderoso para cumprir. É essa convicção plena que Deus quer que eu e você desenvolva na palavra de Deus. Essa plena convicção é o grande desejo do coração de Deus para mim e para você. O terceiro passo. Agora, como Abraão, essa fé de Abraão, né? Agora, qual é o efeito que essa forte convicção vai produzir em nós? Primeiro, nós vamos vencer a dúvida, nós vamos vencer a incredulidade e o medo, porque uma vez que a gente desenvolve essa forte convicção do entendimento, quando a dúvida vier, que é uma sugestão maligna, o medo vier, que é uma sugestão maligna, e a incredulidade vier, que também é uma sugestão maligna, nós vamos ter condições de rejeitar. Ansiedade, medo, dúvida, né? Vai acontecer conosco o que Jesus prometeu para aquele pai do menino com ataque epilético em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Quem tem esse tipo de fé, tem tudo. É isso que Jesus quis dizer. Vai acontecer também em João 15, 7.
né? As nossas orações vão produzir resultados extraordinários, porque Jesus diz em João 15:7, se você estiver em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você pedir será feito. Que promessa extraordinária! Mas há essa condição, é estar em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Vai acontecer também o que está em Hebreus 4:3. Por causa dessa firme e forte convicção, nós vamos entrar no descanso de Deus, no descanso do tudo feito, no descanso do Evangelho, no Evangelho de Cristo. Esse é o descanso que o Senhor tem para nós, né? Nossa fé não estará mais alicerçada ou baseada em teorias religiosas, mas a nossa fé vai estar alicerçada, construída, edificada sobre o poder de Deus, sobre as experiências miraculosas, experiências reais que nós temos com Deus quando nós praticamos a palavra e desenvolvemos essa forte convicção. E nós vamos nos tornar inabaláveis em Deus, mais do que vencedores. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E vamos viver todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Agora, como que a gente faz para que essa simples fé se transforme numa poderosa, firme e forte convicção do entendimento? Primeiro, nós temos que praticar de maneira diligente todas as leis da comunhão, as leis chaves espirituais da comunhão. Talvez você esteja perguntando, quais? Primeiro, a oração em línguas, que nos possibilita termos comunhão íntima com o Espírito Santo. Segundo, examinar as Escrituras, ler a palavra, meditar sobre a palavra, confessar a palavra, ações de graças ao Senhor, louvor, adoração e o jejum espiritual. Essas são leis poderosas, leis espirituais, que nos possibilita termos íntima comunhão com o Espírito Santo e edificarmos a nossa fé no Senhor. E o segundo passo, para a gente transformar uma simples fé, que foi gerada pelo entendimento, numa poderosa, forte convicção, que é gerada pela experiência. A fé é gerada pelo entendimento. A firme convicção é gerada pela experiência com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a fidelidade de Deus. Quando nós vivenciamos milagres, o sobrenatural. Então, o segundo passo, além das leis espirituais da comunhão que nós devemos praticar, nós devemos também praticar todos os princípios que vão fazer com que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Porque por detrás de cada princípio por detrás de cada promessa tem princípios. E nós devemos colocar em prática esses princípios, que dá a Deus condições favoráveis para confirmar as promessas e realizar os milagres. Esse é o terceiro passo para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. E o quarto passo para a gente crescer, se desenvolver espiritualmente, é associar a essa convicção, a essa fé, o amor e as demais virtudes da natureza e do coração de Deus, ensinadas por nós, pelo apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11. Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz: reúna toda a vossa diligência e associai com a vossa fé a virtude. Aí ele vai falando, com a virtude, a paciência, né? A longanimidade, o domínio próprio. Aí ele fala, e também o amor.
Interessante esse texto. Nós temos que associar, juntamente com essa fé, com essa forte convicção, todas as demais virtudes do coração e da natureza de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo 5, verso 6, que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que opera pelo amor. Então o desejo do coração de Deus para mim e para você, nesse quarto passo de crescimento e desenvolvimento, é associar juntamente com essa fé, associar todas as demais virtudes do coração e do caráter de Cristo. Por exemplo, associar junto com a fé o amor ágape de Deus. Junto com esse amor, a paz de Cristo. Junto com a paz, o gozo do Espírito Santo. Junto com o gozo, a paciência. Junto com a paciência, a longanimidade. Junto com a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade. Olha que interessante. Aí você talvez esteja se perguntando, quais os efeitos que essa associação da fé com o amor e as demais virtudes vai produzir na minha vida? Primeiro, eu e você, na medida em que nós, na prática diligente da palavra, na comunhão com o Espírito Santo, associamos juntamente com a fé o amor e as demais virtudes da natureza e do coração de Deus, nós vamos nos tornando coparticipantes da natureza divina, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo. Também nós vamos ter poder para vencer as inclinações da carne e todas as suas paixões. Nós vamos purificar também as motivações erradas que há no nosso coração, aquelas motivações carnais, mundanas, vão sair e nós vamos gerar os motivos corretos em tudo que nós formos fazer. E é isso que vai trazer a aprovação de Deus naquilo que oramos e naquilo que fazemos. Nosso caráter vai ser moldado e trabalhado pelo Espírito Santo, que é o oleiro divino. E nós vamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. E nos tornaremos inabaláveis, inabaláveis, inabaláveis no Senhor. E agora, o que nós devemos fazer para que ocorra essa associação da fé com as demais virtudes da natureza e do coração de Deus? Primeiro, desenvolver uma comunhão diária com o Espírito Santo. Sem comunhão com o Espírito Santo, impossível haver essa associação da fé com o amor e as demais virtudes do coração de Deus. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo todos os dias. É uma entrega de oração, de meditação, de adoração, de louvor, de comunhão com a palavra. Segundo, ter comunhão com pessoas cheias do Espírito e cheias do amor de Deus. É muito valioso quando nós podemos ter comunhão com pessoas que têm muito a nos acrescentar em termos de conhecimento, sabedoria, fé, amor. Isso é muito importante. Servir ao próximo com os dons que nós recebemos do Senhor. Sim, nós precisamos servir. O ato de servir, o ato de exercer o nosso ministério, o nosso chamado e usar os dons que recebemos vai fazer com que a gente cresça muito em Deus e aperfeiçoe o nosso caráter e aperfeiçoe essas virtudes dos nossos corações e fugir também de toda a aparência do mal, santificando a nossa vida ao Senhor. Separação do mundo, separação desse mundo que jaz no maligno. Essas são os 4 passos para nós crescermos espiritualmente, nos desenvolver espiritualmente. Vou relembrar os 4 para você. O primeiro passo, transformar o conhecimento intelectual, natural, de decoreba da Bíblia, em conhecimento revelado no nosso coração, através do Espírito Santo.
Quem nos dá esse entendimento, quem imprime a verdade em nossos corações é o Espírito Santo. É Ele que é o nosso mestre, é Ele que é o nosso guia, é Ele que abre os nossos olhos espirituais e nos dá entendimento, e nos dá a revelação da palavra. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo e meditar na palavra de dia e de noite. O segundo passo é ampliar os nossos conhecimentos, ampliar o nosso entendimento da palavra, gastando mais tempo na leitura da Bíblia, gastando mais tempo, no exame das Escrituras, lendo bons livros, lendo boas apostilas. Nós vamos aprender muito, crescer, ampliar o nosso entendimento. O terceiro passo é transformar essa fé que nós recebemos a partir do entendimento da palavra. Transformar essa fé pela prática diligente da palavra, numa forte convicção. Numa convicção que agora não é mais baseada numa simples decorar da Bíblia, um simples decorar da Bíblia, mas por uma experiência real com Deus. As experiências reais com Deus vão gerar em nós essa forte convicção do entendimento. E o quarto passo é associar, junto com essa fé, o amor ágape de Deus, a paciência, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o gozo e o domínio próprio, para aperfeiçoar o nosso caráter e sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Esses 4 passos vão nos levar a um crescimento extraordinário. É um crescimento espiritual operado em nós pelo Espírito Santo, forjado em nós pelo Espírito Santo. E isso vai nos capacitar a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nos capacitará a viver nesse mundo sem nos contaminar, porque aí nós vamos conseguir ser o sal da terra e a luz do mundo, operar o nosso sacerdócio cristão, ganhar almas para Cristo, cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho em todo o mundo, vencer as inclinações da carne e as fraquezas, e sermos mais do que vencedores em Cristo, e viver à altura de tudo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A escolha é minha, a escolha é sua. Você decide se você quer ser um simples espectador ou ouvidor das Escrituras, ouvinte das Escrituras, ou se você vai ser uma pessoa que pratica de forma diligente a palavra e a recebe e acolhe com mansidão e com fé no seu coração. A escolha é minha, a escolha é sua. A salvação é individual e o nosso crescimento espiritual depende apenas dessas decisões que cada um tem que tomar para que o Espírito Santo nos ajude nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Curta esse vídeo e depois compartilhe ele, para que outros cristãos sejam desafiados a se entregar mais ao Espírito Santo, a se entregar mais à leitura da palavra, à meditação. Sai um pouco da televisão, sai um pouco dos noticiários, sai um pouco da internet, das redes sociais, e vai para o seu quarto buscar o Senhor, vai para o seu quarto orar, meditar, ler a palavra, e o Senhor vai se revelar a você de uma maneira extraordinária. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, eu quero aqui te agradecer por essa palavra que eu tive a oportunidade de poder transmitir aos teus filhos e às tuas filhas, desafiando-os nesses 4 estágios de crescimento, que o Espírito Santo possa colocar em cada um, Pai, uma fome por Deus, uma sede por Deus, pela tua palavra, pela oração. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos, que o amor de Deus seja derramado em cada coração, que a graça e a paz de Cristo seja ministrado sobre a sua vida,
a comunhão e a unção do Espírito Santo, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança. Que você tenha uma noite gloriosa na presença de Deus, que você receba aí agora mesmo na sua casa o toque curador do Espírito Santo e as bênçãos e os milagres de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria convidá-lo nesse momento que você possa curtir e compartilhar esse vídeo. E amanhã eu quero te convidar, amanhã nós vamos dar continuidade ao seminário de oração. Esse seminário de oração, um seminário importantíssimo, aprendermos a orar de acordo com a vontade de Deus e receber os seus milagres e as suas bênçãos. Um beijo no coração dos amados.